Ele é um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia! Nós só temos que ser insistente, né? Nós não devemos desistir da nossa vitória. Aleluia! Vamos estar abrindo nossas Bíblias, glória a Deus, aleluias. Aqui em Lucas 18, a partir do 35, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória, papai! Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava o cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que ia passando repreendiam-no, porque se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia! Maravilhoso e eterno Pai, nessa tarde, Senhor, que estamos na Tua palavra, Senhor, que não seja eu, Pai, mas é o Espírito Santo que venha falar através de mim, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, ó Pai, nessa tarde. Já todo impedimento, todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Vamos sentar, glória a Deus, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui aconteceu, né, que Jesus, ele estava indo para Jericó, né? Aconteceu. Só que antes dele passar por Jericó, ele estava ali no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali estava um mendigo. Só que antes, a história do mendigo, ele era filho. Louvado seja o pai dele, tinha posses, né? Ele tinha bens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí aconteceu algo que, aleluia, glória a Deus, que mataram o pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa época, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus entrava em Jericó, nesse determinado momento, um cego estava à beira do caminho. Mas ali alguém, todo dia de manhã, pegava ele e colocava naquele lugar. Porque ele não nasceu cego. Ele foi furar os olhos dele. Depois que mataram o pai dele, e já havia o sofrimento de ter perdido os pais. Meu Deus. Né? Então pegaram ele, furaram os olhos. Meu Deus. Mas ali, ele ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Porque ele, muitos dias ele ficava sentado naquele lugar. E ele então, ele escutava quando passava pessoas caminhando, quando passava o exército romano, porque o cavalo tinha tipo uma espora, que quando passava fazia um barulho diferente. E ele sabia ouvir, diferenciar qual que era a pessoa chegando ou de cavalos. E ali, naquele certo dia, já era assim tarde, e ele ouviu aquela movimentação, ele ouviu. Então ele virou e falou assim:
Louvado seja o nome do Senhor. Ele perguntou o que era que estava acontecendo. Verdade, Deus. Né? Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor, que fala que aconteceu um pouco mais tarde, bem que já era tarde já, porque ele chegava de manhã, o pessoal trazia ele, sentava ele num cantinho reservado para que não fosse atropelado por ninguém, e ali ele ficava, pegava uma latinha e ficava pedindo uma esmola. Muitos passavam ali, davam uma moedinha, aleluia, glória a Deus, né? Mas nesse dia era diferente. Ele ouviu a multidão chegando, e ele virou e falou assim: o que está acontecendo? Glória a Deus, aleluia. E disseram-lhe que era Jesus. Meu Deus. E como ele já ouviu falar que Jesus, ele fazia milagres, né? Jesus, ele já tinha curado, ele já tinha libertado. E assim como aconteceu ali aquela tarde, eu creio, irmãos, que ia acontecer vários milagres. Porque assim como aconteceu com Pedro, a sombra de Pedro, quando passava, havia milagres. E ali com Jesus ia ser diferente. Não ia ser diferente. Ia acontecer milagres. Não só com o cego de Jericó, mas sim com muitas pessoas que também estavam ali precisando de milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa foi quando ele ficou sabendo que Jesus estava ali para ele, aquela notícia foi a melhor coisa que teve. Ô, glória. Deus. Foi uma notícia que falou: hoje vai acontecer. Eita, Deus. Por quê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele virou e falou assim: Deus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas só que, como os dias de hoje também tem, pessoas que querem só ver o nosso mal. Não querem segurar nas nossas mãos e nos dar força para nós vencer em nossas vidas. E lá, naquele tempo, era aqueles próximos mesmo, próximo de Jesus, que andava com Jesus, que falou para ele: se acale, porque ele não vai te ouvir. Eita, Deus. E hoje em dia está desse jeito, irmãos. A gente quer receber a nossa bênção, a nossa vitória, mas não podemos contar com ninguém, só com Jesus. Porque se nós abrirmos a nossa boca, pastor, vai ser uma bênção. Antes do tempo, nós não podemos. Verdade. Nós temos que aguardar, nós temos que esperar. A nossa vitória está na nossa mão para poder contar a bênção. Porque se nós abrirmos antes de acontecer, tem pessoas que têm inveja de ter olho grande. E não acontece. Então nós temos que vigiar. Como diz a palavra, é orar e vigiar. Aleluia. Aleluia. Então, como fala aqui na palavra do Senhor, os que ali ia passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, ele continuou a clamar com mais força, mais vontade. Então, o Senhor, né, parando, mandou que o trouxesse. Mas o Senhor, ele sabia que ele não enxergava. Então nós trazemos para o dia de hoje, né? Nós queremos tudo na nossa mão, tudo que vem à nossa porta, o que é que nosso trabalho venha bater em nossa porta. E não é assim. Nós queremos procurar um serviço? Levante cedo. Verdade. Vá atrás. Porque esse cego aqui, ele não tinha condição de ir. Mas ele pela fé, o que aconteceu? Antigamente o pessoal, quando tinha alguma paralisia, eles entregavam uma capa e botava, já diferenciava a pessoa, que a pessoa não serve para nada, é discriminada.
E nesse dia, a primeira coisa que ele pegou foi tirar essa capa, com toda a fé que ele tinha, e jogou para o lado. E foi até Jesus. Porque ele tinha certeza, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. E aonde Jesus está, algo tem que acontecer. É verdade, Deus. Algo tem que acontecer. Glória a Porque o Deus. Senhor, Ele é um Deus do impossível. Aleluia. Aqui hoje à tarde falou de muitas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão, né, nos hospitais, mas nós temos que ter a certeza, se nós estamos debaixo da mão do Senhor, nós estamos protegidos. Glória a Deus. Desde quando começou essa epidemia, nós estamos marchando. É Deus. Não paramos. Então o servo do Senhor tem que ter a certeza que mesmo que se nós pegarmos essa doença, nós vamos para a glória. Porque nós estamos fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Morrer com o Senhor é lucro. Verdade, Deus. Nós não devemos parar. Porque o Senhor, Ele nunca parou. Verdade. Nunca. Ele estava ali ó, no meio de multidão, ele não tinha tempo de descansar, não tinha tempo para nada. E ele nunca, os discípulos falavam para ele, mestre, vá descansar. E ele não tinha tempo. E por que nós estamos nesse som de indolência? Qualquer coisinha estamos cansados. Eita, meu Deus. Tanta alma aí precisando ser ganha para o reino do É Senhor. verdade. Vamos chegar lá de mãos abanando? Eita, Deus. Como vamos chegar lá? Nós não podemos ficar desse jeito. Eu falo isso por mim mesmo. Porque a palavra vai, primeiro vem para cá, depois vai para aí. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ficar do jeito que eu estou. Eu quero despertar. Orei muito para Deus, Deus mandou uma equipe maravilhosa. O pastor viu, só que não estava completa a nossa equipe. E ali nós estamos, hoje mesmo nós já temos evangelismo. Às 7h30. E está sendo uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, aquele mendigo, o Bartimeu, e nem nome ele tinha. Porque esse nome aqui é do pai dele. Meu Deus. Não conhece, ninguém conhece o nome dele. Meu Deus. Quer dizer, era uma pessoa abandonada. Mas o Senhor, Ele não abandona ninguém. O Senhor é um Deus justo. Pode muita gente não dar nada por mim, por você. Mas o nosso Deus, aquele que nos escolheu, porque nós somos escolhidos. Aqui está só aquele que o Senhor preparou para estar aqui hoje. Nós não saímos da nossa casa à toa. Nós saímos porque nós tínhamos uma vida. Então hoje cada um vai sair com a sua vitória na mão. Porque o Senhor é um Deus fiel. Aleluia. E assim como aconteceu com esse cego de Jericó, ele teve muita força de vontade. Teve fé. Ele teve a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Aí ele, aqui no 41, né, fala assim. No 41, então Jesus, parando, mandou que eu trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Aleluia, papai. Isso foi o próprio Senhor, né? Perguntou para o cego. E ele disse: Senhor, que eu veja. Ele queria voltar a ver. Aleluia. Porque ele já enxergava antes. E ele queria voltar a enxergar. Aleluia. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Pela fé. Aí eu faço essa pergunta aqui. Eu volto atrás e falo mesmo que o Senhor falou: o que queres que eu te faça nessa tarde? Seja no seu casamento, seja na área espiritual, seja no familiar, seja na saúde.
Então, Deus está nesta tarde aqui perguntando: Oi. o que queres que eu te faça nessa tarde? Eita Deus, Aleluia. E ele fala: Glória a Deus. se você quer ver, se você quer que o seu casamento melhore, tudo nós temos que estar perseverando cada dia na presença do Senhor. aleluia. Não podemos desistir. E como devemos fazer? Através da oração. A oração é a chave de tudo. Se o nosso casamento está ruim, vamos pagar um preço por ele. Porque hoje, pastor, o que tem, até com essa epidemia, pastor, o que tem de casamento está Desse acabando. jeito, né? E nós não podemos deixar, não. Nós temos que estar persistindo, orando. Deus. Porque o nosso casamento foi Deus que nos deu. É Glória a verdade. Deus. Nós não podemos deixar o inimigo entrar dentro do nosso lar. Nós temos que estar lutando dia e noite pelo nosso casamento, pela nossa família. Glória a Porque Deus. é a família em geral. É. Faz parte do casamento em geral. Né? Porque na hora que o inimigo ele acha a brecha para entrar, ele destrói. Destrói. É desse jeito mesmo. E tem uma coisinha ruim, o celular, que está acabando com o casamento. Eita Deus. É verdade. O tal do bicho do zap zap, É verdade, Deus. que tem que vigiar. Tem. Desse jeito. Tem que vigiar. É Deus. Lá em casa eu falo, Senhor, queima. É. É Deus. Queijo. Ai, Porque o negócio, nós rimos, não é brincadeira não, o negócio é sério. É sério. É sério. Mas eu creio que o Senhor é Aleluia. Senhor, Deus fiel. Aleluia. Porque aqui como aconteceu com esse cego Bartimeu, que ele clamou. Ô, Ele Deus. clamou pela misericórdia do Eita Senhor. glória. Vamos clamar para a nossa família. Glória. Vamos clamar para os nossos filhos. É. Vamos clamar para os nossos netos. Glória a Deus. Eu sei. E a vitória é certa. Amém. Porque a família foi o projeto do Senhor. É. É Deus. Aleluia. Eu não sei porque estou falando de igreja, mas o Senhor sabe. Aleluia. Oi. Aleluia. A família é projeto de Deus. É. Nós temos que zelar pela nossa família. É verdade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E tudo é através da oração. Porque Deus, Ele é fiel. Verdade. Aleluia. Ele é fiel. E assim como aconteceu com o cego Bartimeu, que voltou a ver, porque ele creu que o Senhor passou ali e ia fazer esse milagre na vida dele. Porque ele conhecia os milagres que o Senhor fazia. E ele falou assim, é hoje. Porque foi a última oportunidade que ele teve, foi esse dia que o Senhor passou. É verdade. Porque depois aconteceu muitas coisas e não teve mais essa oportunidade. Então hoje, nessa tarde, pode ser a última oportunidade que Deus está entregando Deus. para cada um de nós aqui. Que nós não venhamos perder essa oportunidade É. de estar cada dia mais na presença do Senhor, buscando a Amém. presença do Senhor. Deus. Porque essa epidemia que está, não é para a morte não. Assim, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que não estão na presença do Senhor, está brincando com a obra de Deus, o Senhor vai ter um particular com cada uma dessas pessoas. Porque a obra do Senhor é com ordem e decência, né? Então, que nós possamos estar verdadeiramente É Deus. buscando a face do Senhor a cada dia. Aleluia. Porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, Ele quer achar uma igreja lavada e remida pelo É Senhor. Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, assim como aconteceu da repreensão daquele povo, tem muito aqui no nosso meio. Mas não vamos desanimar, não. Aleluia, Eu papai. trouxe por dias de hoje o que ele passou lá atrás. E hoje está, se não tiver, pior. Porque hoje, se puder, ele pega o pé e dá que ainda, Deus. né?
Mas Deus, Ele é poderoso para mudar a situação. Glória a Basta que Deus. nós possamos dar Oh, lugar. Deus. Como foi falado aqui hoje à tarde, vamos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar. Vamos fazer com que o Senhor, quando Ele vir, venha achar uma igreja conforme Ele quer. Oh, Vamos despertar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, papai. Né? E o Senhor aqui, quando Ele falou, Jesus lhe disse, vê, e a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. Quer dizer, depois que ele abriu a visão do cego Bartimeu, ele começou a glorificar o nome do Senhor. E ele podia muito bem ter voltado para a casa dele, mas não. O que ele fez? Ele seguiu o Senhor. Então vamos seguir o Senhor. Deus, aleluia. Santo, santo. Vamos seguir o nosso Senhor Jesus, porque só Ele pode nos abençoar em tudo. Verdade. Deus, aleluia. Passamos por luta, por prova, mas quando nós passamos por luta é porque o Senhor está nos aprovando. Porque não tem luta sem vitória. Verdade. Esse dia eu falei, meu Deus, que prova. Mas o crente que não está passando por prova, irmão, você pode ir atrás, que alguma coisa está errada. Deus. Porque o Senhor, Ele nos prova para ter certeza para não ser Eita, glória. Quando nós estamos na prova, nós estamos crescendo. É mais um degrau que nós estamos. Verdade. Então nós temos, o crente tem que passar pelo deserto. Porque o deserto não é para a morte, e sim para o crescimento do crente. Porque o Senhor tem algo muito grande para nos entregar. E se não for desse jeito, na peleja, como que nós vamos crescer na presença do Senhor? Eu antigamente falava desse Senhor, eu não sei pregar não, eu não sei. Mas é o Senhor que toca a palavra na nossa vida. Nós só somos um instrumento. Desse jeito. Eu ficava muito inibida, mas graças a Deus, Deus tem me... Não sei muita coisa, mas o Senhor nos capacita. Aleluia. Nós só não podemos ser covardes. Aleluia. Já fugi muito do meu chamado. Muito. Mas eu falei, Senhor, eu não vou lá fugir. Porque no céu não entra covarde. Aleluia. Não entra. Né? Então eu falei, Senhor, eu quero estar no céu. Então Deus tem me capacitado. Deus tem me levantado. Mas eu dou glória a Deus. Oh, glória a Deus. Porque Deus, o Senhor, Ele conhece meu deitar e meu levantar. Ele sabe o preço que eu tenho pagado. Então, vamos continuar firme na presença do Senhor, irmãos. Porque Deus é Deus de vitória. Deus é Deus do impossível. Se você está com enfermidade, creia que o Senhor vai curar. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é Deus. E Ele faz o impossível nas nossas vidas. Amém? Aleluia, Então, Deus. vamos. Aleluia. Eu não sou muito de falar não, pastor. Já sabe. O que passar agora já é de mim. Entendeu? Já é de mim. Então eu só quero agradecer, né, por essa tarde abençoada.